Você estava lá, num lugar completamente comum, talvez numa reunião, num café, ou simplesmente rolando o feed sem esperar absolutamente nada. E então essa pessoa apareceu. Não foi um encontro ensaiado, não teve aviso prévio, não teve preparação nenhuma. Mas algo dentro de você parou de repente. Como se uma parte sua reconhecesse alguém que nunca tinha visto antes. E isso não fez sentido, mas foi real demais para simplesmente ignorar. O tempo passou, e essa pessoa continuou presente de um jeito que você não pediu. Na sua cabeça, nos seus pensamentos mais quietos, nos momentos em que você menos esperava que ela aparecesse. Não porque você escolheu pensar nela, mas porque algo dentro de você simplesmente não conseguia soltar. E o pior, você sabia que não podia ter. Por 1000 razões diferentes, por circunstâncias, por distância, por escolhas que não eram suas. Talvez você já tenha tentado entender isso. Já tenha chamado de loucura, de obsessão, de fraqueza passageira que logo ia embora. Mas e se não fosse nada disso? E se esse tipo de conexão, essa que dói exatamente porque não se completa, tivesse um propósito muito maior do que um romance que não aconteceu? Carl Jung passou a vida inteira estudando exatamente isso, e o que ele encontrou vai mudar a forma como você vê essa pessoa e, principalmente, como você se vê. Existe um conceito na psicologia junguiana chamado projeção. E ele explica muita coisa que a gente sente, mas não consegue nomear direito. A ideia é simples, mas profunda. Quando nos encantamos intensamente com alguém, grande parte do que vemos nessa pessoa não é só dela. É nosso. São qualidades que existem dentro de nós, mas que foram enterradas, reprimidas ou simplesmente esquecidas ao longo do caminho que nos trouxe até aqui. Pensa comigo. O que exatamente te prende nessa pessoa? Talvez seja a liberdade com que ela vive, como se as regras do mundo simplesmente não valessem para ela. Talvez seja a coragem de ser quem é, sem pedir licença, sem precisar da aprovação de ninguém ao redor. Talvez seja a intensidade com que ela sente as coisas, ou a autenticidade rara de alguém que existe sem se desculpar por ocupar espaço no mundo. Agora vem a pergunta que Jung faria. E eu preciso que você pause aqui e pense de verdade, sem pressa. Em que momento da sua vida você abandonou essas partes em você? Quando foi que você parou de ser livre assim? Quando foi que você aprendeu a pedir permissão para ser quem você realmente é? Deixa essa resposta nos comentários, porque você não é o único que passou por isso e essa conversa pode mudar algo em alguém. O fascínio que você sente por essa pessoa não nasceu do nada. Ele nasceu de um reconhecimento profundo, inconsciente, silencioso, mas absolutamente real. Algo dentro de você viu nela um reflexo, não apenas de quem ela é, mas de quem você poderia ser, ou melhor ainda, de quem você já foi antes de aprender a se esconder do mundo. Essa pessoa não apareceu só para ser amada, ela apareceu para funcionar como um espelho da sua própria alma. A dor do amor impossível tem uma textura diferente de qualquer outra dor que a gente conhece. Não é só saudade, porque você não perdeu algo que chegou a ter de verdade. Não é só frustração, porque vai muito além de um simples desejo não realizado. É uma dor estranha e difusa, que parece a perda de algo que nem chegou a existir. E talvez seja exatamente por isso que ela é tão difícil de explicar, e tão difícil de curar com o tempo. Jung diria que esse sofrimento não vem principalmente da ausência da pessoa. Vem de algo muito mais interno e muito mais antigo do que esse encontro. Vem do choque entre quem você é hoje e quem você sentiu que poderia ser quando estava perto dela. Aquela versão sua mais viva, mais inteira, mais presente, que apareceu por alguns instantes nesse encontro e que você não sabe como acessar sozinho. É isso que dói. Não ela. Você mesmo. E tem mais uma camada nisso. Essa dor costuma revelar conteúdos que a gente passou a vida inteira tentando manter guardados.
Desejos que você sufocou porque aprendeu que eram demais para este mundo. Versões suas que você foi abandonando aos poucos porque o caminho pedia que você fosse menor. Necessidades emocionais que você enterrou tão fundo que chegou a esquecer que elas existiam. O encontro impossível trouxe tudo isso à superfície de uma vez só. Por isso a mente tenta esquecer, mas o coração insiste com uma teimosia que parece irracional. Não porque você é fraco, mas porque essa experiência mexeu com algo muito mais profundo do que um simples romance que não aconteceu. Mexeu com a sua psique inteira, com as partes suas que estavam adormecidas há muito tempo. E o inconsciente, diferente da mente racional, não esquece o que ainda precisa ser olhado. Ele insiste, repete e dói até que você finalmente preste atenção nele. Jung dedicou décadas ao estudo de um processo que ele chamou de individuação. E a tradução mais simples e mais honesta que eu consigo fazer é essa: tornar-se quem você realmente é. Não quem seus pais esperavam que você fosse, não quem a sociedade moldou ao longo dos anos, mas a versão mais completa, mais verdadeira e mais inteira de você mesmo. E esse processo raramente acontece de forma tranquila ou conveniente. Esse processo quase sempre precisa de um gatilho que sacode a gente por dentro. Pode ser uma crise, uma perda, uma grande virada de vida. Mas às vezes ele vem com o rosto de uma pessoa. Alguém que entra na sua vida não para ficar, mas para empurrar algo em você que estava completamente parado. E é exatamente isso que os encontros impossíveis costumam fazer com mais força do que qualquer outro tipo de relação. Eles não têm permissão de virar romance, mas têm o poder de virar transformação real. Esse encontro pode ter sido um chamado, um convite direto da sua própria psique para você recuperar partes suas que foram se perdendo silenciosamente ao longo do caminho. Para parar de aceitar migalhas emocionais em nome de uma falsa segurança. Para viver com mais verdade, mais coragem, mais presença no dia a dia. Não porque essa pessoa vai estar lá para ver a sua transformação, mas porque você simplesmente merece viver assim, com ou sem ela ao lado. E aqui vem a virada que pode mudar tudo na forma como você vê essa história. Talvez o universo não tenha tirado alguém de você. Talvez tenha usado essa pessoa como instrumento preciso. Com todo o peso desse encontro, com toda essa dor que não passa, com todo esse fascínio que insiste em não ir embora, para te devolver algo muito mais valioso do que um relacionamento. Para te devolver a você mesmo. E quando você entende isso de verdade, a dor não some, mas ela muda de forma. Jung não acreditava que os encontros mais intensos da nossa vida eram coincidência aleatória. Ele acreditava que a psique tem uma sabedoria própria, que se comunica por meio do que nos move profundamente, do que nos encanta sem explicação e do que nos parte ao meio sem avisar. Cada pessoa que entrou na sua vida e deixou uma marca impossível de apagar, não chegou até você por acaso. Chegou porque havia algo em você que precisava ser visto com mais cuidado e mais honestidade. A grande armadilha é ficar preso só na superfície, na história de amor que não aconteceu, na pessoa que você não pode ter, na dor que parece não ter saída. Mas o convite real desse encontro é outro. É olhar para o espelho que ele te colocou na frente e perguntar sem fugir: o que eu enxerguei nessa pessoa que existe dentro de mim? O que eu preciso recuperar? Que versão minha ficou para trás há tanto tempo e que está pedindo para voltar agora com tudo? Talvez a maior história de amor da sua vida não seja com outra pessoa, seja com as partes suas que você ainda não teve coragem de abraçar de verdade. E talvez esse encontro impossível, com toda a sua dor e todo o seu mistério que não se resolve, tenha sido o universo te lembrando disso da única forma que você ia parar para ouvir. Não para te machucar sem motivo, mas para te acordar.
porque você não consegue construir uma vida plena a partir de uma versão incompleta de si mesmo. Se esse vídeo tocou em algo que você carregava há tempo sem conseguir nomear, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso agora. Deixa o seu like, ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque aqui a gente mergulha fundo na mente humana, sem julgamento e sem fórmula pronta. Eu sou o velho subconsciente e a gente se vê no próximo vídeo.